que nos acompanha aqui no Agora RN Live, que é um programa aqui transmitido diretamente no Facebook e uma produção do portal de notícias Agora RN. Você pode nos acompanhar através do nosso site www.agorarn.com.br e também nas nossas redes sociais. Hoje no Agora RN Live estamos recebendo o professor Lázaro Bezerra, que é do Lógico Cursos Aliados. Vamos começar a conversar um pouco sobre o Enem. Uma boa tarde, professor Lázaro. Boa tarde aí a todo mundo que está nos assistindo aí. Gostaria de dizer que nós estamos aqui ao vivo no Facebook e você que tiver alguma dúvida, que tiver alguma sugestão para nós conversarmos aqui nesta tarde, pode estar comentando aqui, colocando algum comentário aqui abaixo, que nós vamos ler o seu comentário, mandar algum recado também, que nós vamos estar lendo aqui o seu comentário. Professor Lázaro, nesse final de semana milhões de alunos fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que hoje é a maior porta de entrada para o ensino superior no país. Qual foi a avaliação que o senhor fez dessa prova, que eu gostaria de dizer que eu costumo dizer que é até uma maratona, né, que são 180 questões mais uma redação. Como é que é a avaliação que o senhor faz dessa prova? A minha avaliação foi uma avaliação positiva, né? O Enem realmente é uma maratona, é uma corrida de longa distância. É muito cansativo, o aluno tem que estar preparado academicamente e também de corpo e mente. Não adianta ele dominar todos os conteúdos se não estiver bem de cabeça, de corpo, não estiver muito cansado, ele não vai produzir. É uma prova muito cansativa, então você tem que estar bem em todos os setores, vamos dizer assim. Tem que estar bem de conteúdo e bem de mente, né? Preparado, bem, não muito cansado e também fisicamente. Mas foi uma prova, uma avaliação positiva. Certo. O senhor que é professor de Geografia, né? Como é que a avaliação que o senhor faz da prova de Ciências Humanas? Já que nós vemos que o Enem é uma prova bem interdisciplinar, né? Não existem questões específicas só de História, então só específica de Geografia, é uma prova interdisciplinar. Qual é a avaliação que o senhor faz da prova de Ciências Humanas? Na minha opinião, a prova de Ciências Humanas foi uma das provas mais difíceis dos últimos anos. Isso dito por boa parte dos alunos que eu conversei, que comentou com a gente. O nível foi um nível um pouco mais alto. Isso exige do aluno ele ter estudado mais. Então, a prova do Enem é uma prova para o aluno que estuda muito. O aluno que é bem preparado, para o ano todo, ele consegue fazer uma boa prova. Mas o aluno que não estudou muito pouco, deixou de lado um pouco aí a seriedade com os estudos, aí não se dá bem na prova. A prova, no geral, foi uma prova boa, né? Física, ciência da natureza já foi um pouco mais difícil do que o ano passado, química já foi um pouco mais fácil, matemática foi dentro da normalidade, né? Códigos de linguagem, a prova muito boa também. O tema de redação foi um tema bem trabalhado, inclusive lá no Lógico, a professora Neide trabalhou esse tema com um sociólogo, houve a clínica de redação que trabalhou bem o tema dele com relação à questão religiosa. Então, o tema de redação foi bem trabalhado e, no geral, a prova foi boa. Principalmente para aqueles alunos que realmente têm foco, que estudam muito, que se preparam desde o início do ano, que muitas vezes já tem uma base boa de algumas escolas e reforçam um ano de cursinho. Então, esses alunos que têm foco mesmo, que estudam pesado, ele consegue se dar bem nas provas. Certo. Você que entrou agora aqui nessa live, esse é o programa Agora RN Live, uma produção do portal de notícias Agora RN. Nesta tarde, início de noite, estamos conversando com o professor Lázaro Bezerra, que é do Lógico Cursos Aliados, e estamos conversando um pouco sobre o Enem. Você pode deixar aqui os seus comentários abaixo que nós vamos mandar um recado para você e também esclarecer suas dúvidas que você teve sobre o Enem, como é o caso do Júlio César, que está mandando um abraço aqui para o professor Lázaro. Aluno, ex-aluno, Júlio César. Exatamente. Professor Lázaro, gostaria também, como nós estávamos falando, que o Enem ele acaba exigindo um certo preparo físico, diria até psicológico, né? Como é que o senhor vai avaliando isso com relação aos alunos que desejam prestar o Enem nos próximos anos, né? Porque é uma prova que exige não só o conhecimento, né? Mas também um preparo, porque são muitas questões. Com certeza, por isso que a gente enfatiza muito a questão de não só estudar. Você tem que estudar bem para se preparar, mas tem que estar bem mentalmente, a mente um pouco descansada, né? Não pode forçar muita barra, você tem que chegar inteiro na prova. A prova exige, a prova do Enem para mim é como se fosse uma prova de xadrez, uma partida de xadrez, exige muito da mente do aluno, né? do corpo também, é uma coisa longa,
Então o aluno tem que, além de ter que ter uma bagagem de conhecimento, ele tem que estar um pouco descansado, tem que ter dormido bem na noite anterior, ter uma boa alimentação funcional, saudável, tudo isso vai ajudar, porque realmente a prova é muito cansativa. Ele já tem um ano de preparação, pega mais 4 horas e meia e 5 horas e meia de prova, né? Aí num dia 180 questões, no outro mais 90 questões e a redação. 90 num dia, 90 no outro, mas a redação, quer dizer, é muita coisa para o aluno. Aí vem a pressão, aluno que já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, tentando passar principalmente medicina, por exemplo. Aí vem toda aquela carga emocional, aquela pressão. E às vezes o aluno, se não estiver descansado, não estiver tranquilo, muitas vezes dá um branco. Eu conversei com alguns alunos, eles erraram questões que a gente considera popular, uma questão besta, por exemplo. Que se fosse numa situação dele fazer a prova em casa, ou mesmo possível, ele acertaria. Mas na hora danada, naquele momento ele erra. É porque às vezes está nervoso, está tenso, entendeu? Por isso que você tem que estar preparado sobre todos os aspectos, não só academicamente. Eu já tive aluno que é espetacular do ponto de vista acadêmico, dominava todos os conteúdos, mas não conseguiu, não logrou êxito na prova porque não está preparado para fazer a prova, né? Então, se você ficar muito nervoso, ficar muito tenso, cansado demais, você não vai ter condição de raciocinar para fazer uma boa prova. E a prova exige muito da interdisciplinaridade, exige muito do raciocínio, né? Uma prova longa, então você tem que estar bem sobre todos os aspectos. Certo. E lembrando também, né, professor, que o Enem ainda não acabou, né? Nós tivemos agora esse primeiro ciclo de provas, mas ainda pouco mais de 5 mil alunos aqui no estado do Rio Grande do Norte ainda irão fazer a prova no primeiro final de semana de dezembro, devido a 3 e 4. Exatamente, devido às ocupações das escolas. Como é que o senhor avalia? O senhor acredita nessa avaliação que o ministro da Educação, Mendonça Filho, fez, dizendo que a prova teria o mesmo grau de dificuldade e que os alunos não iriam sofrer nenhum tipo, não seriam prejudicados por essa mudança de data? Não, quanto à relação no grau de dificuldade, quanto a essa questão, eu acho que sim. O INEP ele tem um banco de dados gigantesco de questões. Então eu acho que vai manter essa isonomia. A questão é que o aluno vinha num ritmo, com a expectativa de fazer a prova agora, vai ficar 1 mês, geralmente em casa, esperando fazer a prova. Então, tem esse lado que ele pode estudar mais 1 mês, mas só que ele já está cansado, né? E todo mundo fez a prova agora, menos ele. Então, quer dizer, quebra todo aquele ritmo, aquela expectativa, né? E lembrando que a próxima data do Enem vai coincidir com inúmeros vestibulares do Brasil de faculdades particulares para medicina. É o caso de boa parte da maioria dos candidatos para medicina. Então ele vai optar, não vai coincidir com o vestibular de inúmeras faculdades. Então termina prejudicando o aluno. Mas com relação à complexidade da prova, da dificuldade, o INEP tem condição de fazer uma prova semelhante a essa sem que haja prejuízo para o aluno. O prejuízo aí, na minha opinião, é essa quebra aí de ritmo. O aluno vai parar 1 mês, vai ficar estudando sozinho, né? Os cursinhos pararam, não tem demanda para fazer uma turma com esses alunos. E aí o aluno vai ficar em casa. Certo. Professor, gostaria de saber a opinião do senhor sobre uma avaliação que se faz, alguns veículos da comunicação fizeram essa avaliação, de que essa transferência do Enem, não a transferência, né? No caso, essa aplicação, uma segunda aplicação de provas para os alunos que iriam fazer a prova do Enem agora nesse outro final de semana e vão fazer agora em dezembro, devido à ocupação das escolas, de ser uma tentativa do governo Michel Temer, do governo federal, de estar colocando a sociedade contra os movimentos estudantis. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, isso aí realmente é uma linha de raciocínio, né? O governo, pelo que eu vi assim, o governo não fez muito esforço para negociar com os estudantes. Os estudantes ocuparam as escolas, podia ter havido, acho que, mais negociação, ou o governo poderia, na minha opinião, com antecedência, trocar a escola. Tem escolas particulares vizinhas, os locais estão sendo ocupados. São pouquíssimas escolas ocupadas. Então, realmente parece que o governo quis deixar solta a coisa, não negociou, me parece, para a desocupação, para colocar toda a sociedade contra o movimento estudantil. Só assim todo mundo se revolta contra o movimento, pelo fato de ter atrapalhado aí a vida de milhares de alunos. Então, acho que se tivesse havido um maior esforço por parte do governo, daria para ter chegado a um consenso aí e, com certeza, eu acho que não teria que ser adiada essa prova, não. Mas o governo teve logo uma opção, mudar a prova, em virtude de, me parece, não ter muito interesse em negociar. Porque aí o movimento termina prejudicando
os próprios estudantes que estudam nas escolas e prejudicando quem vai fazer a prova, e isso termina jogando toda a sociedade contra o movimento. É o que a gente vê aí, muita gente falando. Certo. Professor, e para os cerca de 5 mil alunos aqui do Rio Grande do Norte que vão fazer a prova em dezembro, qual é a dica que o senhor dá, o conselho, para eles que ainda vão enfrentar agora ainda algumas semanas até a prova? Não, continuar estudando, talvez não no mesmo ritmo, só se realmente o aluno tiver ainda força física, mental. E para ficar um mês parado é complicado, né? Então ele tem que tá lendo, tá se atualizando, ver a parte também de atualidades, né? Tá acessando os portais, tá acessando aí os sites importantes, para estar bem atualizado, porque tem questões de atualidades que terminam aparecendo na prova, questões que já vêm de algum tempo sendo debatidas. E aí é bom o aluno tá afeiçoado com esses assuntos. De repente vem até um tema de redação, relacionado a determinados assuntos de atualidade de ciências humanas. Então o aluno, assim, ele tem que continuar atento, tá lendo, tá dando uma estudada, não pode se cansar muito. E no caso, por exemplo, do lógico, a gente vai ter uma turma de revisão do NP para medicina, né, em dezembro, o vestibular. Então alguns alunos, inclusive, já me procuraram para fazer essa turma, para muitas vezes não ficar em casa, assim, um pouco perdido. Então eles querem fazer a turma até porque os conteúdos são os mesmos, né? Então seria também uma opção para quem achar que deva fazer mais aí reforçar aí uma revisão aí de mais um mês. Então, assim, continuar estudando. Quebra um pouco o ritmo, mas a partir dessa semana ou da próxima já voltar a estudar, não perder tempo, fazer uma boa leitura, ler livros e estar se atualizando, porque é importante o aluno ganhar repertório, inclusive para a redação. E o tema da redação geralmente ou sai de ciências humanas ou ciências da natureza. Então o aluno tem que estar atento a muitos temas, inclusive a questão, por exemplo, do tema que caiu da intolerância religiosa, esse é um tema debatido na sociologia, na geografia, a questão das migrações, que já foi tema, a questão de recursos hídricos, a questão do resíduo sólido, a questão das questões ambientais, de sustentabilidade. O aluno tem que estar por dentro de alguns conceitos, tem que estar por dentro de algumas tendências, algumas discussões. E isso ele adquire, nesse momento agora, já que não vai ter mais aula em sala, então adquire lendo, continuando a estudar. Certo. Professor, eu gostaria que o senhor agora reforçasse o convite para aqueles alunos que vão fazer o Enem em dezembro também querem fazer o vestibular para medicina nas faculdades particulares, sobre essa turma que o senhor estava falando lá no Lógico Cursos Aliados. O Lógico tem uma tradição, hoje é o curso mais tradicional de preparar para a UNP, então a gente vai fazer agora, a partir do dia 14 de dezembro, serão 4 semanas de revisão, voltada para os vestibulares das particulares, não só a UNP Rio Grande do Norte, mas as faculdades da Paraíba, de Pernambuco. Então essa revisão é voltada para os vestibulares das faculdades que irão acontecer agora em dezembro. Então as matrículas estão abertas, a procura está grande, vai ter só uma turma, então quem se interessar, procura o Lógico. As aulas começam dia 14, serão 4 semanas, e a gente vai fazer uma revisão muito boa com toda a equipe do Lógico, né? Todos os professores, para preparação para o vestibular da UNP, que vai ser, me parece, dia 11 de dezembro. Certo. Quem quiser, só aparecer lá. Só aparecer no Lógico, o fone é 3201-3217, liga, pega as informações, mas tem que se interessar, tem que realmente efetivar a matrícula na secretaria do cursinho. Certo. Professor Lázaro, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, o senhor gostaria de deixar algumas últimas considerações aqui para os nossos telespectadores? Eu quero parabenizar os alunos que fizeram ótimas provas aí no Enem. Eu recebi alguns retornos de alunos que realmente se deram muito bem, gostaram da prova, né? Disseram que a gente trabalhou a prova em sala de aula, como sempre, trabalhamos o programa todo, então por momento a gente consegue dar aquele conteúdo que vem na prova. Então, dizer que desejar boa sorte, esperar agora o resultado, não tem mal o que fazer, né? E manter a expectativa. E para quem vai fazer, dar uma estudadazinha de leve, manter um pouco aí o ritmo, e também boa prova para quem vai fazer no início de dezembro. No mais, é só um abraço a todos, até a próxima oportunidade. Certo, muito obrigado, professor Lázaro, obrigado pela presença. Obrigado a você que nos acompanhou nesta tarde, início de noite, aqui no Agora RN Live. Você pode nos acompanhar no nosso portal www.agorarn.com.br, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e também no Agora Zap.
você pode mandar uma mensagem aí no seu celular, no WhatsApp, para o número 981175384, vou repetir, 981175384, mandar um oi pra gente, alguma coisa desse tipo, e aí nós vamos adicionar você nas nossas listas de transmissão e você poderá receber as notícias aqui do portal Agora RN diretamente no seu celular. Muito obrigado pela sua audiência e continue conosco.